Meus amados irmãos, este é o momento de edificação, onde nós cresceremos no conhecimento da palavra, pois iremos fazer a leitura do trecho sugerido em nosso boletim, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 8. Nós leremos do versículo 1º, segunda parte, até o versículo de número 8. Para tanto, eu convido a todos que se coloquem de pé, por favor. Essa leitura será feita de forma alternada. E o último versículo, nós faremos a leitura juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. O título, na versão que eu tenho em mãos, é A Primeira Perseguição à Igreja. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Mataram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados juntos. E houve grande alegria naquela cidade. O Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Podem assentar-se. Louvado seja Deus. Nós queremos convidar os irmãos a permanecerem com a Bíblia aberta. Livro de Atos, capítulo 8. Nós estamos em uma série de sermões intitulada Dunamis. E nós vamos seguir refletindo no livro de Atos. Todos nós sabemos que na história da igreja, muitas foram as perseguições promovidas pelos governos, por grupos sociais, à Igreja de Deus. Especialmente no primeiro século, quando o Senhor Jesus confronta a sociedade e a religião da sua época, isto se fez de forma mais ostensiva, mas não apenas ostensiva, mas também direcionada e cruel, letal. Muitos seriam os relatos que poderiam ser trazidos a este momento para ilustrar isto, mas eu quero me ater ao relato de uma família cristã reformada na Holanda, que no século XVI sofreu por ser um irmão em Cristo como você e eu o somos. Esta família foi levada aos pés das autoridades quando, num dado momento, as autoridades questionavam a sua fé, questionavam a sua doutrina, questionavam a sua devoção, e eles foram então julgados e condenados a morrer. Foram queimados o pai e o filho mais velho. E no interrogatório do filho mais velho, ele disse aos magistrados que nas suas orações familiares, eles oravam pelas autoridades. E aquela palavra dita por aquele adolescente
emocionou o coração daquelas autoridades, daqueles magistrados, mas ainda assim eles foram colocados na fogueira. E quando eles foram colocados na fogueira, o filho mais velho orou dizendo: ó Pai eterno, aceita os sacrifícios das nossas vidas em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E uma vez orando desta forma, o monge que ateava fogo na fogueira disse: mentira, seu marginal, Deus não é seu pai e vocês são filhos do diabo. E quando o fogo se acendeu, o menino exclamou: vejo meu pai, o céu se abrindo e milhares de anjos se alegrando sobre nós. Sejamos alegres, estamos morrendo pela verdade. Este é um dos muitíssimos relatos de muitos irmãos nossos que sofreram perseguição, que foram mortos em razão da fé que hoje professamos. Lucas tem o carinho, o cuidado e o detalhe de relatar que esta, do capítulo 8, foi a primeira perseguição contra os cristãos, contra a Igreja do Senhor. Eles eram açoitados, mortos à espada, expostos às feras, tinham o seu corpo, sobre o seu corpo um líquido inflamável, sobre ele se ateava fogo a fim de que eles iluminassem as ruas escuras das capitais do primeiro século. Irmãos como nós foram alvo da crueldade daqueles que não compreendiam a fé que hoje nós professamos. Não importa a forma e a natureza da perseguição, a Igreja de Deus é perseguida durante todo o decurso da sua história, e não seria diferente no nosso tempo. Estudar o livro de Atos nos prepara para a realidade do século 21. Estudar o livro de Atos nos coloca com os olhos abertos àquilo que temos visto na sociedade do nosso tempo. Talvez ainda não tenham invadido a sua casa, batendo na porta, derrubando a sua porta, mas já estão invadindo a sua casa com valores contrários à fé cristã. As janelas da internet têm sido abertas no hall da sua casa, nos quartos e salas da sua casa, com doutrinas e teorias contrárias à fé que você professa. E estudar o livro de Atos nos faz ter no coração convicções para tempos difíceis. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Convicções para tempos difíceis. Você que gosta de anotar o tema, está aí exposto para nós. Convicções para tempos difíceis. O que você vai fazer com o seu evangelho que você professa aqui no domingo? O que você vai fazer com a fé que te leva a levantar as mãos e abrir os lábios no louvor no dia de amanhã? O que você vai fazer com a sua Bíblia que é lida aqui e sobre a qual nós pensamos e com a qual nós edificamos a vida santa diante do Senhor? O que você vai fazer com todos esses conceitos na terça, na quarta, na quinta, quando você e eu estivermos sob ataque da sociedade do tempo presente? Existem convicções que têm que estar diante dos nossos olhos. E eu gostaria que você anotasse aí a primeira convicção para tempos difíceis. A primeira convicção que eu quero que você tenha no coração se encontra no verso 1. E a convicção é que a liderança não vai abandonar o seu posto. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto quem? Exceto os, você deve estar lendo aí, não está? Exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.
Diante de tempos difíceis, eu quero ratificar isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A liderança não vai abandonar o seu posto. Nós não vamos negociar a fé. Nós não vamos tripudiar dos conceitos que têm alicerçado a nossa vida. A liderança vai se manter fiel ao Senhor. E isto não tem a ver com as benesses, com os bens e com a força da liderança, mas isso tem a ver com a presença do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que lideram espiritualmente a sua vida. Nós não vamos ceder, porque o Espírito Santo vai nos dar força para os dias que se avizinham diante de nós. Diante do cenário de perseguição, muitos foram dispersos, outros manifestaram a sua fé nos mais diversos locais, outros abandonaram, mas a liderança permaneceu em Jerusalém. O Senhor havia ordenado: ficai aqui. E eles entenderam isto e mantiveram a obediência ao Senhor e às suas ordens. E talvez você esteja pensando: Senhor, abençoa o meu pastor, Senhor, abençoa o presbítero, abençoa o diácono. Sim, façam isto é importante, nós precisamos da intercessão de cada um dos irmãos. Mas eu estou indo muito mais além do que algo que diz respeito a cargos. Me refiro a algo muito mais profundo do que simplesmente as atribuições que nós recebemos aqui na igreja. Líder é aquele que influencia uma pessoa ou um amigo. Líder é aquele que influencia um grupo de pessoas com os quais trabalha, com os quais estuda, com os quais convive. Não importa se você é pastor, presbítero, diácono, membro do Ministério de Música, líder de ecos e tantas outras atividades que você pode desempenhar na igreja. Eu não estou falando aqui de títulos. Um líder cristão é qualquer um que influencia as pessoas à sua volta, no trabalho, na escola, na academia, por onde você caminhar, você é um líder cristão e há sobre você a responsabilidade de não abandonar os seus postos. Nós temos militares presentes aqui, e temos muitos que, como eu, a despeito de não militares, afeitos às carreiras militares. Uma das transgressões mais graves no serviço militar é o abandono de posto. Aconteça o que acontecer, soldado, você vai ficar aí. Mas tenente, capitão, sargento, e se me der vontade de ir ao banheiro, você vai ficar aí. Porque o bom soldado não abandona posto. Mas se eu tiver com medo, e se o sono alarmar o meu coração, e se a preguiça tomar conta de mim, e se me der vontade de dormir, você vai ficar aí, soldado. Porque o bom soldado não abandona o seu posto. Líder cristão, você é chamado para manter conceitos e princípios por onde quer que você ande. Há pessoas olhando para você, esperando ouvir de você, perceber em você uma postura de santo e de salvo. Na caminhada cristã, de líderes cristãos, não cabe faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nós sabemos que o convencimento das pessoas é promovido por obra exclusiva do Espírito Santo. Mas o Senhor plantou você na sua família, o Senhor plantou você no seu ambiente de trabalho, o Senhor plantou você na sua vizinhança para você fazer a diferença como um líder cristão. Não abandone seus postos. Jovens, filhos do coração, a universidade vai desafiar você e vão usar argumentos os mais diversos. Porque o antropólogo, porque o filósofo, porque o sociólogo. E você vai estudar todos eles, mas vai se manter fiel à palavra do Senhor. Na dúvida, joelho no chão, Bíblia.
você vai se alimentar da palavra de Deus, e ela vai orientar a sua vida. E agora sim, de uma forma mais específica aos nossos líderes, sejam pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas, Deus te plantou nesse lugar, a fim de que você não abandone seu posto. Lá em Jerusalém, na primeira perseguição, os apóstolos permaneceram lá. O fogo era intenso, mas a posição defensiva se manteve lá. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós viveremos como igreja do Senhor. Nós não vamos arredar o nosso pé daquilo em que cremos. Família não é do Estado. A família do Senhor é uma organização do Senhor, feita pelo Senhor, na condição de homem e mulher. Pastor, mas eu ouvi dizer na sala da universidade que nós consideramos justa toda forma de amor. Nós não consideramos justa toda forma de amor. Nós consideramos justa a forma de amor instituída pelo Deus da igreja. Talvez você pense, mas o pastor então está estimulando a ausência de amor? Não, eu estou estimulando o amor. E talvez você esteja pensando, pastor, mas o amor é um sentimento. E eu digo, não, o amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. É conforme Ele orienta, é conforme Ele determina que nós viveremos como liderança. Não arredaremos o pé, em nome de Jesus o Senhor. Segunda convicção para tempos difíceis. A primeira é que a liderança não abandona o seu posto. Mas a segunda é que os crentes anunciam a palavra. O verso 4 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Se os líderes não abandonarão seu posto, os crentes anunciarão a palavra. Se cabe à liderança permanecer fiel a seus princípios, fiel ao seu Deus, orientando a igreja à direção em que deve caminhar, cabe à ovelha anunciar a palavra. Diz o texto que eles iam por toda parte pregando seus posicionamentos, suas filosofias, suas ideias, seus pensamentos, aquilo com o que concordavam. Não, eles pregavam a palavra. Há uma enorme diferença entre viver pregando e pregar vivendo. Nós que somos afeitos à língua portuguesa gostamos dessas mudanças de lugar, gerando mudança de sentido. Existem pessoas que vivem pregando, por serem criados na igreja, por terem esposa crente, por terem marido crente, por terem pais crentes, por terem filhos crentes, têm um discurso religioso e vivem pregando, mas não necessariamente pregam vivendo. O desafio para nós, queridos, é que nós vivamos uma vida santa e reta e que a pregação se misture à nossa forma de viver, mais do que um discurso que te faça viver pregando. O desafio é que você pregue vivendo. Nós olhamos para a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versos 1 e 2, a significação do que é pregar vivendo. Diz a palavra de Deus assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. Isto é a síntese do que é pregar vivendo. Elas ganham sem usar uma palavra. Como? Pregando com a vida.
sendo testemunhas eficazes. O que acontece, queridos, é que a igreja brasileira, por muitas vezes, se coloca no lugar de alguém que quer pregar, que quer falar de um discurso que não é casado com a sua vida. Isso é um discurso vazio, isso é um ritual sem expressão, isso é meramente retórica. Nós olhamos no livro de Atos, temos aprendido sobre isso, que em primeiro lugar, a pregação do poder de Deus se manifesta em nós. Em primeiro lugar, o Senhor age nos discípulos. Em primeiro lugar, o Senhor age em Estevão. Em primeiro lugar, o Senhor age nos apóstolos, age na igreja e depois daí, a partir da igreja. A impressão que dá é que por muitas vezes nós queremos inverter essa ordem. Queremos ter um discurso religioso sem conhecer esse poder. É por essa razão que por vezes pregamos, por vezes esquecemos de pregar, porque nós não conhecemos. Agora, quando você tem contato com o poder de Deus, quando o Espírito Santo habita a sua vida, se manifesta a você, ministra ao seu coração, não há um só momento da sua jornada que você não pregue enquanto vive. Qual era o assunto que estes homens levavam por onde iam? Pastor, o senhor está pregando alienação? Não, estou pregando prioridade. Estes homens iam pregando a Jesus. Estes homens iam pregando a palavra. Eu não estou dizendo que o crente não possa falar de todos os assuntos, pelo contrário, oriento aos meus irmãos que tenham vida profunda de leitura, de busca, de conhecimento. Sim, façam isso. Coisa boa é sentar à mesa com alguém que consegue falar de mais de 5 assuntos. Mas coisa ruim é sentar à mesa com alguém que consegue falar sobre mais de 100 assuntos e nenhum deles diz respeito à palavra de Deus. Estes homens pregavam a palavra. Acredito que neste tempo o que mais nós precisamos é nos voltar para o Senhor em oração, pedindo que a palavra do Senhor faça morada em nós, pedindo que o Espírito Santo de Deus se manifeste em nós, pedindo que o Senhor transforme o nosso coração, nos faça vivos e tocados pelo poder de Deus. Porque assim nós vamos caminhar, e à medida que caminhamos, vamos pregar. E nós vamos caminhar e pregar para a esposa, para o marido, para os filhos. E isso não tem a ver com discurso, isso tem a ver com vida. Não adianta você subir ao púlpito e botar uma toga bem bonita como esta, se a sua esposa sabe que isso não tem nada a ver com a realidade. É um discurso religioso vazio de significado. Não adianta vocês colocar o seu terno, vir distribuir a ceia, se os seus filhos não são alvos do amor de Deus por meio da sua vida. Entende? Não é falar sobre religião, mas é viver o cristianismo no dia a dia da existência. Não adianta a gente ter um discurso religioso e, como patrão, sermos cruéis com aqueles que nos servem. Não adianta termos um discurso alinhado com as palavras da Bíblia, com as afeições da Bíblia, se aqueles com os quais nós convivemos são alvo do nosso rancor, da nossa mágoa, da nossa insensibilidade. Isso não casa, irmão, com o evangelho que nós dizemos proferir. As multidões, os crentes, anunciavam a palavra. A nossa oração é que os líderes se mantenham em seus postos. Mas que você, meu irmão, anuncie a palavra. Reunião de Natal, reunião de aniversário, reuniões familiares, são momentos em que você deve orar.
São momentos em que você deve chamar a família para um momento de reflexão sobre a bênção de Deus. Na sua universidade, no seu ambiente de trabalho, você deve pregar. E se alguém não souber para onde caminhar, você diz: olha, eu sigo a Jesus, e Ele fez isto na minha vida. É mais do que um discurso, é uma prática da existência. Segunda convicção: os crentes anunciam a palavra, mesmo em tempos difíceis. Mas em terceiro e último lugar, as multidões são alcançadas pelo Evangelho. Olha o que diz o verso 6, queridos. Olha que coisa linda. As multidões atendiam, na maior parte, atendiam como? Unânimes. As coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Nós estamos vivendo um contexto complexo, queridos. E se você não sabe isto, veja os telejornais, leia os jornais, olhe pela janela da sua casa, você vai ver que a sociedade vive um tempo calamitoso, difícil, preocupante, seja pela pandemia, seja pela estabilidade da sociedade em si. Nós estamos vivendo tempos difíceis e eu creio serem de fato os últimos dias. O silêncio se fez agora de uma forma que eu não ouvi um amém. Nós somos aqueles que creem na volta do Senhor. Amém. Maranata, o pastorzão falou aqui. Maranata. Os dias são difíceis. Os dias são calamitosos. Mas em nome de Jesus, a liderança vai permanecer nos seus postos. A igreja vai anunciar a palavra. E profeticamente, as multidões serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. As multidões atendiam unânimes. A palavra de Deus diz que os líderes se mantiveram firmes, que os crentes pregaram, mas diz que as multidões foram alcançadas. O dom da regeneração é o grande dom que acontece todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo está a regenerar alguém. E o Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o povo de Deus vai anunciando a palavra, não é filosofia, não é sociologia, não é antropologia, a palavra, a gente fala da palavra, a gente anuncia o Evangelho de Jesus, anuncia a Cristo e Ele ressurreto. As multidões vão começar a afluir para perto de nós, queridos, não tem jeito. Existe algum relato do Senhor Jesus caminhando sozinho? Não. Quando Ele queria ficar sozinho, Ele tinha que dar um jeito. Porque as pessoas afluíam para onde Ele está. As multidões virão. E quando eu falo virão, eu não estou dizendo tão somente daquela noção de que nós vamos ficar aqui paradinhos e as pessoas vão entrar por essas portas. Não é aquela noção passiva que pode ser construída equivocadamente por uma mente que prefere o conforto. Não é isso. Quando eu falo que as multidões virão, elas virão porque você anuncia a palavra, e uma vez anunciando a palavra toca o coração do pecador, e ele reconhece que de fato é pecador, porque o Espírito Santo o convence disso. Nós temos vivido uma sociedade extremamente humanista. O centro do planeta é o homem. Ele tem que se sentir agradado, ele é bom. Ele vai para o céu porque ele é uma pessoa honesta. E o Espírito Santo vai a mim e a você e a todos quantos são dele. E diz para mim e para você e para todos quantos são dele o seguinte: você não é bom. Você caiu. Você é pecador, e vai nos convencendo deste pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele nos convence da justiça.
João capítulo 16, versos 8 e 9, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que justiça é essa? Ele nos convence da justiça no sentido de que aqueles que são maus haverão de pagar. Não é essa justiça não, querido. A palavra de Deus não fala dessa justiça não. Isso é justiçamento. Não que aqueles que cometem crimes ou falhas não devam pagar, não é isto. Mas não é isto que a palavra de Deus está dizendo em João capítulo 16. Quando a palavra de Deus fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça, é que uma vez convencendo o homem do pecado, ele mostra para o homem o seguinte: por meio da sua própria justiça você não alcança a salvação, por meio dos seus próprios atos você não alcança a salvação. Eu vou te apresentar uma justiça, o nome da justiça é Jesus Cristo de Nazaré, que foi para a cruz do Calvário, se ofereceu, derramou sangue para que você seja redimido. E o Espírito Santo então convence que só é justificado aquele que é justificado em Cristo Jesus. É este o texto. É isto que o texto está dizendo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todos nós haveremos de comparecer à presença de Deus o Pai. E todos hão de se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E uma vez proferindo estas palavras, as multidões virão. Porque a palavra do Senhor diz que todos quanto o Pai dá, estes vão a Jesus. E aqueles que vão a Jesus, o Senhor Jesus de modo algum lançará fora. Vir a Cristo é uma frase muito comum nas Escrituras. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos vir a Cristo, veio a Cristo, venha a Cristo. Mas vir a Cristo pressupõe arrependimento, autonegação, fé. Vir à igreja você pode vir sem tudo isso. Mas vir a Cristo você precisa de arrependimento. Talvez tenha chegado o momento da igreja se quebrantar, queridos. Talvez tenha chegado o momento de a igreja se quebrar diante de Deus e dizer: Senhor, a gente tem pecado, a gente tem errado o alvo. Porque é este discurso que atrai as multidões, porque é este o discurso do Evangelho na boca do Senhor Jesus Cristo, na boca de João Batista e na boca de tantos outros homens de Deus: arrependei-vos. Toda perseguição pode gerar sofrimento e dor, mas até mesmo dentro dessas circunstâncias, Deus nos dá convicções. O que você vai fazer com esse discurso que o pastor está falando aqui? Quando você for embora, o que vai acontecer segunda-feira na sua universidade? O que vai acontecer no almoço de hoje, quando você encontrar aquele seu familiar que é descrente e que por vezes tem um discurso muito ácido contra o seu Cristo? O que você faz com este tipo de vivência? Tenha no coração algumas convicções. Em primeiro lugar, aquele que é chamado para ser líder não vai abandonar o seu posto. O Espírito Santo vai segurar você, vai ter você nas mãos. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. A segunda convicção é que você e eu devemos pregar a palavra. Fale das artes, fale de cinema, fale de literatura, fale de futebol, fale do que você quiser falar. Secundariamente, primeiramente, fale da palavra. Que enquanto você vive isto, o Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. As multidões vão sendo alcançadas pelo Evangelho. Diante de dias tão difíceis como os nossos, que essas convicções permaneçam alimentando o seu coração e enchendo a sua vida de esperança.
Eu gostaria que você olhasse para o texto bíblico agora. Qual é a primeira frase do texto que lemos hoje? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja. Assim talvez comece o seu dia na segunda-feira. Mas você sabe como é que o seu dia vai terminar? Você sabe como essa história toda vai terminar? Olha o que diz o verso 8. Olha aí. E houve grande alegria naquela cidade. É isso que nós profetizamos sobre a sua vida em nome de Jesus. Aquilo que começa como perseguição vai terminar com alegria e júbilo na presença do nosso Deus. Que Deus nos dê força para viver dias maus e que Ele nos encha com a esperança da alegria na sua presença na eternidade. Que Ele nos use para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?